Olá para você que tirou um tempo da sua vida para assistir esse vídeo. Meu nome é Adonis, é meu primeiro vídeo no YouTube e nesse vídeo que eu estou fazendo para o canal Por um Mundo Melhor eu vou explicar, vou falar um pouco sobre mim, vou explicar o porquê eu fiz esse canal, sobre o que ele vai falar e espero que vocês gostem. Eu nasci em Minas Gerais, tenho família lá, um abraço para o pessoal de lá. E viemos para Manaus quando eu tinha uns 7, 9 anos, eu, minha mãe e minha irmã, e moramos aqui desde então. Na época do colégio, se ouvia muito dizer: para você conseguir um emprego, ter uma profissão que preste, você precisa estudar muito, você precisa fazer uma faculdade. Então teve uma época, na época que eu ainda estava na escola, que se ouvia muito falar isso: para você conseguir um emprego tinha que ter uma faculdade. E o colégio, na prática, ele prepara você para fazer o vestibular. Eu acho que a grande realidade das escolas, pelo menos das privadas, né, hoje em dia, é isso: preparar o aluno para fazer o vestibular. Eu nunca me encaixei assim, né, no padrão do ensino. Eu era uma criança muito desatenta, muito bagunceiro. O pessoal falava que eu era uma peste. Provavelmente eu era, talvez ainda seja. E é isso, eu não gostava de estudar, não gostava de ir para aula. Não é bem que eu não gostava de estudar, é porque eu não gostava de estudar sozinho em casa, ler livro, fazer tarefa, dever de casa, eu não gostava disso. Mas quando eu estava na sala de aula, o professor estava dando uma explicação, eu aprendia super rápido. Tanto que se eu faltasse uma aula e o professor tivesse dado um assunto que eu não vi, eu tinha muita dificuldade para aprender esse assunto. Mas se eu estivesse na sala de aula, o professor desse a explicação uma vez, beleza, eu já tinha aprendido. Tanto que nas provas eu me saía super bem, mesmo sem ter estudado. Enquanto o pessoal se matava para estudar, ninguém conseguia tirar a nota tão boa quanto a minha. Então era uma peculiaridade minha, né? E nessas indas e vindas de escolas, como eu era muito atentado, eu fui expulso várias vezes de vários colégios. Por exemplo, na segunda série eu fui expulso de um colégio porque no terreno que ficava próximo ao colégio tinha uma casa que tinha umas árvores frutíferas. Então a minha mãe, ela sempre gostou muito de cupuaçu e a gente também se acostumou a comer cupuaçu. E tinha nessa casa, a árvore estava com galho vindo para dentro do colégio e tinha um cupuaçu lá que bonito, já estava mais ou menos no tempo. Aí eu peguei esse cupuaçu, tirei, guardei na minha mochila porque eu ia levar para a mamãe fazer suco, doce, enfim. Nisso me expulsaram. Uma outra que eu me lembro muito também foi no colégio Ida Nelson, daqui de Manaus, colégio Batista. Eu era muito atentado, isso eu confesso. Geralmente eu causava muitos problemas, mas teve uma vez que eu fui injustiçado. Aconteceu o seguinte: tinha lá no colégio o dia que a gente ia para a piscina. E quando tinha esse dia, né, os meninos ficavam na sala, ou as meninas, e a outra parte ia para uma outra sala para se trocar para ir para a piscina. Nesse dia que eu fui expulso, as meninas foram para uma outra sala, nós ficamos na nossa sala, e os outros meninos lá da sala descobriram lá uma parte do vidro que dava para essa outra sala, onde as meninas estavam se trocando. E nisso, né, curioso, fui lá ver, e justamente quando eu fiz isso, uma menina lá que estava desse outro lado, ela deu um murro no vidro, quebrou, e cortou a mão, e a culpa caiu em cima de mim. E fui quase um CSI, mostrando para a professora, o vidro quebrou de lá para cá, o vidro caiu para cá, para dentro da sala. Ela tá cortada, eu não tenho nada, minhas mãos estão perfeitas. Então, né? Mas enfim, a culpa foi minha, eu fui expulso. Eu fui reprovado inclusive na alfabetização. Não me perguntem como eu consegui isso, não tem uma fórmula. Se eu tivesse, eu provavelmente venderia, porque para a pessoa conseguir reprovar em alfabetização
Mas enfim, eu sei que nessa história toda, lá pela sexta série, eu estava indo muito bem, tirava notas boas, mas lá pela sexta série eu comecei a ficar meio largado, assim, sem querer fazer dever de casa, faltando muito, fui reprovado em umas disciplinas e ia repetir o ano. Como eu já estava atrasado nos estudos, a mamãe falou, não, vou te tirar do colégio e você vai fazer supletivo. Eu, tá. Fiz o supletivo, passei, voltei para o colégio para fazer o primeiro, segundo ano, né, do ensino médio na época. E estava indo bem, só que lá pelo segundo ano, a mamãe ela é enfermeira e ela trabalhava muito. E nessa época, ela estava voltando para casa depois de um plantão, ou estava indo fazer alguma coisa, e ela se sentiu mal. E ela foi parar na emergência do hospital, levaram ela para lá. E a mamãe era aquela pessoa que ela fazia de tudo, ela dava vários plantões seguidos para ter grana para pagar o meu colégio, que era particular, para pagar o colégio da minha irmã, para nós termos as nossas coisas, né? Alimentação, alugar apartamento, pagar as contas em geral. E fora isso, em casa também ela fazia de tudo, limpava, fazia comida. E ela assim meio que mimou a minha e a minha irmã, eu confesso isso. Nós começamos a ajudá-la quando nós já éramos assim mais velhos. Eu com uns 15 anos, a minha irmã é 2 anos mais velha do que eu. Acho que ela ajudava mais em casa antes. Mas enfim, então quando aconteceu esse problema com a mamãe, ela foi parar no hospital, foi assim um choque pra gente, porque aquela pessoa que estava todo dia ali, que resolvia as coisas pra gente, foi parar no hospital e a gente teve que começar a fazer as coisas todas sozinhos, né? A gente estava se virando até então, mas daí desse ponto a gente teve que começar a se virar sozinho. E eu me lembro que no dia seguinte, né, que ela passou mal, ela foi internada no hospital que ficava no caminho para o meu colégio. Eu sempre ia a pé para o colégio, que ficava perto lá de casa. E eu me lembro que nesse dia, né, seguinte, eu acordei mais cedo para sair mais cedo de casa para eu passar no hospital, ver a mamãe e ir para o colégio. E a minha intenção era dar uma força lá para ela e tal, só que quando eu cheguei lá, eu vi a minha mãe, aquela mulher super forte, que sempre fez as coisas sozinha, que fazia de tudo por nós. Eu vi ela deitada numa cama, assim, toda descabelada. Cara, na hora eu comecei a chorar, eu não consegui aguentar. E ela começou a chorar também por minha causa. E eu tinha ido lá para consolá-la, mas na verdade foi ela que me consolou. Então, cara, eu só tenho a agradecer a minha mãe por todo o esforço que ela fez até hoje, por mim, pela minha irmã, pela nossa família, coisas que ela ainda faz. E muito obrigado, mãe. Te amo. Eu estava falando sobre os estudos, né? E aconteceu esse problema com a mamãe. Eu comecei a ir mal na escola, eu não estou culpando ela, foi coisa minha. Eu comecei a faltar aula, comecei a trabalhar na lan house do pai de um amigo meu, que eu queria ganhar algum dinheiro para mim. Ele me pagava um dinheirinho lá, e eu comecei a faltar, simplesmente, não queria ir para aula, reprovei de novo, e depois que a mamãe foi melhorando e tal, ela disse que eu ia fazer de novo o supletivo, e fiz. Fiz o supletivo, fiz o curso pré-vestibular, consegui passar na Universidade Federal daqui do Amazonas, comecei um curso, não terminei, tanto que eu sou formado em sistemas de informação, mas numa faculdade particular. O que acontece é que, como eu disse, né, o ensino público, eu acho que de forma geral, tanto nas escolas quanto nas faculdades, meio que deixa a desejar. Eu não digo nem que seja a culpa dos professores, eu acho que
sei lá, é a metodologia mesmo que existe ou que não existe. Então, assim como tinham professores ótimos, que davam ótimas aulas, se preocupavam, chegavam no horário, porque para vocês terem uma ideia, lá eu tinha aula que começava às 7 horas da manhã, então para você chegar às 7 horas da manhã numa faculdade que ficava no outro lado da cidade, você tinha que acordar umas 4. Se você tivesse carro, tivesse como ir, acordava umas 5, 6 horas, dependendo, mas era algo assim muito sacrificial mesmo. E a maioria dos colegas lá, assim como eu, chegavam mortos lá na sala de aula. E a aula, nós tínhamos aula até as 14 horas. Então a gente passava a manhã inteira e uma parte da tarde na faculdade. Então a aula da tarde, quando chegava, a gente já estava caindo de sono. Enfim, eu sei que alguns colegas conseguiram ir até o final do curso, se formaram, como a Nirvana, minha colega, a Pamela, parabéns para vocês todos que conseguiram. Outros foram desistindo pelo meio do caminho. Eu cheguei a fazer 6 períodos, só que não foram 6 períodos integrais. Nesses 6 períodos que eu fiz cálculo 1, álgebra 1, álgebra linear 1 e física 1, que são matérias que elas são imprescindíveis para você continuar no curso, né? Para você ir para 2, você tem, claro, ser aprovado na 1, e essas 3 matérias, elas são pré-requisitos, elas têm 3, né? São 3 disciplinas, álgebra linear 1, 2 e 3, cálculo 1, 2 e 3 e física 1, 2 e 3. Então, nesses 6 períodos que eu fiz lá na faculdade, eu fiz algumas disciplinas, como português instrumental, inglês instrumental, laboratório de física. No laboratório de física, como era em grupo, aí eu consegui fazer o 1, 2 e o 3. Mas as aulas de cálculo, álgebra e física, eu fiz o primeiro período 6 vezes, digamos assim. E acabei desistindo. Nessa época eu estava trabalhando numa faculdade particular e a minha esposa já tinha me casado nessa época, e ela me incentivou a fazer uma faculdade particular. Então fiz. Cara, a faculdade particular é muito diferente da pública, assim, no sentido que os professores, eles parece que se preocupam mais com você. Na pública, os professores, eles se preocupam em dar o conteúdo, eles dão uma bibliografia, você estuda, eles passam a prova e é isso. Na faculdade particular não, o professor passa conteúdo, vai lá com você, vê se você fez exercícios, faz atividades para você fazer em casa, tem trabalhos em grupo também. Então parece assim que tem um acompanhamento mais próximo, né, do aluno, e isso sempre foi algo imprescindível para mim. Estar ali com o professor próximo, né? E consegui me formar. Após me formar, eu fiz uma pós-graduação, e nesse período todo, né, eu tive alguns casos de depressão. Só que o que acontece? Eu estava num local, estava trabalhando e tal, aí de repente me dava vontade de, não queria mais ir trabalhar, sumia do trabalho, não falava com ninguém, só ficava em casa, não fazia nada, ficava no quarto trancado, no escuro, assistia a TV, me alimentava, ia ao banheiro e tal, e não queria fazer nada. E nessa época eu comecei a jogar um jogo online que vocês provavelmente conhecem, que é o World of Warcraft, que é um jogo que você joga com vários outros jogadores online, mas assim, eu sempre fui muito individualista, muito até egoísta. Então, assim, eu tentava fazer tudo que desse, tudo que fosse possível sozinho. E como eu não estava indo trabalhar, não estava fazendo nada, eu passava muitas horas jogando e ficava direto naquilo, até que
depois de algum tempo, eu me cansava, dava uma virada assim no meu pensamento e tal. Aí voltava a distribuir currículo, conseguia emprego, beleza. Aí depois de um tempo trabalhando, 1 ano mais ou menos, acontecia a mesma coisa. Eu sei que isso aconteceu 2 vezes. E nessas 2 vezes eu saí da depressão sem tratamento nenhum, eu não procurei especialista. Beleza, eu consegui. Só que, da última vez que aconteceu isso, né, fiquei desempregado, fiz um concurso para uma empresa aqui de processamento de dados e passei no concurso. 1 ano depois que eu fiz o concurso, mais ou menos, eu fui chamado. Beleza, comecei a trabalhar lá, conhecer o pessoal, fazer alguns amigos ou colegas. E só que nisso começou aquele negócio de não querer trabalhar, de começar a faltar, e aconteceu de novo. Fiquei trancado em casa. Para vocês terem uma ideia, tinha períodos que eu passava assim, quase 1 mês sem tomar banho. E é um negócio muito ruim, para falar o mínimo. Então, assim, eu percebi que eu tinha chegado mesmo assim ao fundo do poço. E procurei pela primeira vez nesses tantos anos que eu vinha tendo, né, depressão, mas sem saber exatamente, sem procurar um auxílio, eu fui procurar um psiquiatra. O psiquiatra me falou que eu estava deprimido, me passou medicações para me tirar da crise, enfim, me passou um tratamento, me recomendou uma mudança de sei lá, de conduta mesmo na minha vida. E nisso também, a depressão, ela não é uma doença assim que vem sozinha, geralmente vem com muitas outras coisas. Quando você está deprimido, muitas vezes você não liga muito para você mesmo, como eu falei, por exemplo, passar quase 1 mês sem tomar banho, isso é horrível, e me causou várias doenças, inclusive. E outra coisa que acontece por exemplo, não sei se dá para ver aí, eu imagino que dê, eu sou um cara gordo e sempre comi muita besteira. Então, eu acabei desenvolvendo diabetes, que é diabetes do tipo 2, que é controlado com medicamentos. E agora, mais recentemente, nessa última crise que eu tive, eu voltei à minha médica cardiologista e estou com pressão alta, que também foi uma doença que eu desenvolvi por conta da minha falta de atividade física, pelo meu excesso de peso, pela alimentação inadequada, errada. Então, eu não culpo ninguém por isso. Eu me sinto totalmente responsável por isso que aconteceu comigo e por isso que eu decidi fazer esse canal, porque eu quero mudar. O que é que eu quero fazer por um mundo melhor em mim? Então, eu não estou aqui para querer mudar você que está assistindo o vídeo. Eu estou aqui para falar de mim, para falar das coisas que eu vejo, que eu acho legais, que transformam esse nosso mundo. E é esse meu objetivo. E é o que eu vou procurar fazer sempre com respeito, procurando fazer o melhor conteúdo que eu puder, com qualidade. Eu não falo nem só do vídeo, áudio, recurso, mas com qualidade mesmo de material. E é um canal que vai ser bem humorado, porque eu não sou humorista, mas eu sou uma pessoa muito bem humorada. Então eu vou procurar fazer esse canal acontecer dessa forma, beleza? E um detalhe, até hoje eu não tinha contado nada disso para minha família, só quem sabia era eu, minha esposa e as pessoas da família dela. A minha mãe, a minha irmã e o meu pai também. Até então eu não tinha contado nada, então isso é novidade para eles. Enquanto eu estou postando esse vídeo aqui, provavelmente eu vou ligar para o pessoal para avisar, para não ser assim, um impacto tão grande, né? Descobrir essas coisas através de vídeo. Outra coisa que me levou a fazer esse canal também é que eu vi uma reportagem, acho que foi no jornal Hoje, eu não tenho certeza,
que falava, né, sobre a geração Y, os millennials, que era uma geração muito inquieta, que as pessoas elas não conseguiam assim se moldar ao modelo que existe hoje de emprego, né? É que é esse emprego formal que você tem carteira assinada, tem que ir todo dia para o trabalho, tem que ficar num cubículo ali. E, cara, eu me identifiquei muito com algumas coisas que disseram ali. E que a pessoa, assim, ela sente uma vontade de mudar o mundo, daquilo que ela faz ter um impacto positivo no mundo. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu, assim, apesar de eu ter um emprego bom, nesse concurso que eu fiz, eu ganho relativamente bem, muito melhor do que muitas pessoas que têm o mesmo nível de estudos que eu. Então, mas eu não me sentia assim realizado. É como se assim eu sentisse enjaulado nesse trabalho. Ele não me realiza, eu não me sinto feliz fazendo ele. Não é que eu me sinta triste, não gosto do emprego que eu tenho, mas é porque ele não me realiza. E eu queria fazer algo que me realizasse. Então por isso eu tive a ideia de fazer esse canal, de compartilhar um pouquinho de bem que eu tenho dentro de mim, para difundir também o bem que outras pessoas fazem, né? Por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito foi o Ayrton Senna, porque ele era piloto, ganhava muito bem e fez o bem para muita gente durante muito tempo em silêncio, sem ninguém saber de nada. Tanto que só souberam depois que ele morreu e veio a família dele divulgou, né, o trabalho que ele fazia. E eu achei incrível aquilo. E é alguém que me inspira, entre outras pessoas. Esse canal ele vai falar de várias coisas, porque eu sou um cara nerd, eu gosto de anime, mangá, de filmes, de séries, livros, música. Gosto muito de fazer coisas eu mesmo, eu assisto muitos vídeos no YouTube sobre faça você mesmo, do it yourself, e eu acho muito legal isso. Por exemplo, um projeto que eu tenho, que eu pretendo fazer agora, é uma impressora 3D. Assim, e falando da minha doença, o meu psiquiatra ele me diagnosticou, além da depressão, né, mais recentemente, ele me diagnosticou como jogador patológico. O que é isso? É a pessoa que é viciada em jogo, pode ser qualquer jogo, mas no meu caso é o jogo online, que é o World of Warcraft, que uma pessoa normal consegue jogar algumas horas por dia, ou algumas horas por semana, algumas horas por mês, e viver a vida dela tranquilamente. Eu não, quando eu começo a jogar, eu só quero ficar naquilo, aí vai passando o dia, vai passando semana, e eu me alimento na frente do computador, não tomo banho, como eu já falei, só saio do quarto para fazer minhas necessidades, e é algo que me prejudica muito, prejudica minha esposa, prejudica as pessoas que estão em volta de mim. Mas assim, até o médico me diagnosticar, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas a ficha só caiu assim, eu tive um verdadeiro baque quando ele me diagnosticou como jogador compulsivo. Foi tão forte o negócio que eu não consegui jogar de novo esse jogo depois que ele me deu esse diagnóstico. Eu não abri mais o jogo. Eu me afastei totalmente, sei lá, cara, por medo, por uma apreensão. Eu sei que eu não quis mais. E tem sido bom para mim esse afastamento do jogo. Me deu novos horizontes, me deu vontade de fazer esse canal. E eu quero compartilhar isso com vocês. Quero que vocês me ajudem na construção desse canal. Vou ser bem sincero, meu objetivo com esse canal é ganhar dinheiro. Eu quero fazer um canal profissional. Quero
futuramente, eu não quero que do dia para a noite eu quero virar um milionário, não. Eu quero futuramente, trabalhando muito, fazendo vídeos bons, quero vir talvez a viver somente como youtuber, ser a minha profissão principal e, sei lá, talvez fazer algumas outras coisas por diversão, ou, sei lá, fazer outros trabalhos que eu saiba fazer, mas de forma esporádica, sem tanto compromisso, mas me comprometer com esse canal, me comprometer com vocês, que eu quero que me auxiliem, me dê like, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu pretendo, inclusive, também criar no Patreon uma página para as pessoas que quiserem e puderem me auxiliar com qualquer quantia, né? O Patreon ele trabalha com dólar, a pessoa pode contribuir a partir de $1 mensalmente. Então, é assim que eu pretendo ganhar dinheiro aqui no YouTube. Outra coisa que me levou também a criar esse canal, até essa iniciativa, foi que eu e a minha esposa, nós estávamos procurando alguma coisa de humor lá na Netflix para nós assistirmos, e eu vi lá um show do Felipe Neto. Para falar a verdade, eu até então nem conhecia Felipe Neto. Eu sabia que era um youtuber, mas eu não tinha ideia do que ele falava, o que ele fazia. E beleza, nós fomos assistir. Só que não era um show de humor, né? Se você for assistir lá, você vai ver que não é um show de humor. Muito embora, tinha muita gente rindo de coisas muito sérias que ele falava lá. Eu achei até meio mórbido em alguns momentos. Ele falando de pessoas que tinham morrido, não sei o que, o pessoal morrendo de rir. Mas o que eu achei dessa apresentação do Felipe Neto é que era um vídeo motivacional, e realmente é um vídeo motivacional, porque ele fala da situação dele, tudo que ele passou e como ele superou aquilo. Então isso me incentivou também. Claro que tem coisas ali que ele fala que eu não concordo, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu concordo parcialmente, então, mas é isso, cara. Aqui no meu canal também eu não vou esperar que todo mundo concorde com o que eu vou falar, não vou esperar que não tenha haters. Eu sei que haters tem em todo lugar. O próprio Jesus, na época dele, tinha um monte de haters, tanto que fizeram com ele que fizeram. E é isso. Outra coisa assim que eu achei que foi desnecessário é que ele fala muito palavrão, mas ele não é o único. Eu vejo não só os youtubers, cinema, humor, se utiliza muito de palavrão, de falar só de sexo. E, cara, não precisa. Não vou dizer, eu sou puritano, sou um anjo, não pode falar dessas coisas na minha frente. Não é isso. Eu até rio de algumas piadas, de algumas coisas que tem palavrão ou que tem uma conotação sexual, mas, pô, o cara faz um show que é só isso, que é só palavrão, só coisa de conotação sexual. Pra mim não tem graça nenhuma. Eu gosto de piadas que sejam inteligentes. E eu acho que tá faltando isso no humor. Coisas mais inteligentes, com conteúdo, aquelas piadas bem construídas. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto, mas que, assim, ultimamente eu vejo o programa que ela tem feito, que é a Tata Werneck. Cara, eu gostava dela desde a época da MTV. Eu não conhecia ela antes da MTV, não sei se ela já tinha alguma coisa antes, mas enfim, ela, o Adnet, Paulinho Serra, Rodrigo Capella e outros humoristas, cara, eu adorava eles na MTV, quando eles faziam o Comédia MTV, o Quinta Categoria, a Dani Calabresa também participava. E desses humoristas que eu citei atualmente, que eu acho que o melhor ainda é a Dani Calabresa, porque ela é engraçada, cara, é o jeito dela. Os outros, o Adnet, por exemplo, eu achava ele muito engraçado na MTV, mas agora nesse programa dele, cara,
ele não consegue, assim, me fazer rir. Pode ser problema meu também, não sei. Mas, enfim, outro programa que eu assisto, que eu gosto muito, é o Prêmio Multishow de Humor. Que, assim, tem pessoal novo, às vezes são artistas que já estão aí na noite, né, fazendo seus espetáculos e vão ali para aquele desafio para tentar lançar sua carreira lá para cima. E tem muita gente bacana ali que se apresenta, muita gente ali que se apresenta que tem piadas ótimas, que constrói personagens e que saem dessa mesmice de só vou falar palavrão, só vou falar de sexo e as pessoas vão morrer de rir, então beleza. Então já falei demais, agradeço muito para vocês que assistiram esse vídeo. Se gostou, clica aí no curtir, se não gostou, clica no não curtir. Se gostou também compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal impulsionar. E muito obrigado e até o próximo vídeo.